Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Quero trazer hoje uma reflexão baseado no encontro de Jesus com a mulher samaritana, registrado no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 42. Mas eu vou ler apenas até o versículo 13 e depois fazer algumas colocações a respeito. O tema é se você soubesse. Antes, porém, de ler o texto bíblico e de fazer a reflexão, quero te pedir que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais e também deixe um comentário de pelo menos 3 palavras, que isso ajuda o algoritmo a compartilhar automaticamente o canal, e assim dizendo que esse canal é relevante. Então, por favor, faça isso e assim estaremos juntos expandindo o reino de Deus. Então, vou ler Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 13. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Vou ler um outro texto que Jesus fala a respeito da fonte da água da vida, também no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, aqui Jesus tinha participado da festa dos tabernáculos. Jesus se levantou e disse em voz alta: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Voltando ao capítulo 4 da história da mulher samaritana, o versículo 10 diz: Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está lhe pedindo, você está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Se você soubesse quem é que está falando com você. Se você soubesse quem é que está lhe pedindo água para beber. Sabemos que o ser humano
de modo geral, tem uma sede espiritual. Todo ser humano está na nossa natureza, tem necessidade de desenvolver a sua vida espiritual, sob pena de sentir uma secura espiritual, ou um vazio espiritual no seu interior. E daí, Jesus disse, se você conhecesse, se você soubesse quem sou eu. E nós cristãos muitas vezes frequentamos igreja e tudo, e estamos sentindo uma secura espiritual, uma secura de alma, uma secura de espírito. E Jesus disse, mas se você conhecesse, ou se você soubesse quem é Jesus, o que Jesus está afirmando aqui, você precisa me conhecer pessoalmente. E quando Jesus se revelou àquela mulher, ela então se transformou, foi transformada. Quando ela conheceu, se você conhecesse, quando ela conheceu Jesus e descobriu que Jesus era o Messias, então ela deixou o seu cântaro lá no poço e foi correndo à cidade e disse, vinde ver de um homem que me disse tudo que eu tenho feito, será porventura ele o Cristo? E diz que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Se você soubesse o que Jesus pode fazer no seu interior. Você hoje que talvez até frequente uma igreja dominicalmente e ainda sente esse vazio espiritual, essa secura espiritual, precisa conhecer o Jesus pessoalmente, o Cristo, o Messias, o Senhor da graça, o Jesus da graça. Porque ele disse, se você conhecesse, você pediria e ele lhe daria água viva. Porque quem tomar dessa água tornará a ter sede, a água do poço que ele estava servindo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque Jesus é a fonte da água da água da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é a fonte que satisfaz a sede espiritual que o ser humano tem. O ser humano, por sua natureza, tem necessidade de se relacionar com o seu Criador, que é Deus, aqui manifestado na pessoa de Jesus Cristo nesse texto. No capítulo 7 que nós lemos também, ele diz que aquele que crer em mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, crer em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, porque ele disse isso aqui. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que crescem haviam de receber. Quando nós cremos em Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, e então não teremos mais sede espiritual, porque a secura espiritual do nosso espírito, da nossa natureza, vai ser satisfeita pela presença constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, naquele momento de dificuldade espiritual, naquele momento de tristeza da alma, naqueles momentos de lutas, sejam elas internas ou externas, esse Espírito Santo será um rio de água viva no nosso interior, ou no interior da pessoa que crê. O profeta Isaías já tinha profetizado essa questão quando ele fala no capítulo 58, versículo 11, quando ele fala do jejum verdadeiro que agrada a Deus e da necessidade que o povo tinha de se arrepender. E ele diz que daí, havendo arrependimento, o Senhor os guiará continuamente. Ele lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. E aí vem a questão da água. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam.
Aquele que está em Cristo e que tem o Espírito Santo habitando no seu interior, ele é como um manancial cujas águas nunca secam, não tem sede espiritual, porque o Espírito Santo satisfaz a necessidade espiritual que o ser humano tem no seu coração. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e que ele guia-me por águas tranquilas. Satisfaz a sede interior. O profeta Ezequiel, falando do afastamento do povo de Israel da presença de Deus e da obediência a Deus, ele tem a visão dos ossos secos. Mas ele diz que quando o Espírito passa a habitar, ele profetiza aqueles ossos, o Espírito passa a habitar naqueles ossos, eles começam a ter vidas, e vida em abundância, como Jesus prometeu. E aí, falar desse Espírito, falar de Jesus, falar da nossa satisfação espiritual se torna algo natural. Aquela mulher, quando descobriu quem era Jesus e quando reconheceu-o como o Messias, saiu correndo para sua cidade a anunciar: vinde, vejo um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, não será ele porventura o Cristo? E diz o texto que muitos samaritanos se converteram, creram em Jesus Cristo e passaram a ter então satisfeita essa sede espiritual do ser humano. E então a mulher entra numa discussão também antes disso, que quando Jesus diz que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O culto passa a ser espiritual. Não é a discussão lá naquela época, era se era em Jerusalém, que era o local de adoração, ou se era o templo que ficava no Monte Gerizim dos samaritanos. O templo dos judeus ou o templo dos samaritanos é o lugar correto de adoração? Jesus diz, não é no lugar, mas sim é em espírito e em verdadeiro. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós temos o Espírito Santo morando no nosso interior, satisfeita a sede espiritual do ser humano, a nossa adoração, o nosso culto é em espírito e em verdade, independentemente de local, seja no templo, seja lá no templo na época, no templo em Jerusalém, seja no templo no Monte Gerizim, não é no templo, é em espírito e em verdade. E hoje nós vemos, somos um país religioso, mas com secura espiritual, porque a adoração não é feita em espírito e em verdade. Não conheceram o verdadeiro Messias. Ah, se você conhecesse o Messias. Ah, se você conhecesse quem é que está te pedindo água. Ah, nos nossos dias, se você conhecesse o Espírito que habita em você, se você crer em Jesus Cristo. Então essa sede espiritual, essa secura espiritual seria satisfeita, porque quando o Espírito passa a habitar nas nossas mentes e corações, Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva, pois o Espírito é aquele que satisfaz a nossa sede interior. O Espírito Santo, eu estou me referindo, que habita em nós quando nós cremos em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Você conhece a sua sede interior. E o meu desafio hoje é que você conheça o Jesus verdadeiro. Ah, se você conhecesse. Ah, se você soubesse quem é o que te fala. Então conheça Jesus. Leia a palavra de Deus. Tenha fé em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados.
e do seu interior fluirão rios de água viva. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.